Olá, vamos voltar hoje com a segunda unidade, vamos continuar o nosso conteúdo e hoje a gente vai falar da análise instrumental, né? Hoje a gente vai chegar nos instrumentos. E aí, quando eu falo de instrumento, eu preciso saber que os instrumentos, eles fazem análise química. Como assim uma análise química? Eles fazem, na verdade, dois tipos de análise. Eles podem fazer análise qualitativa, ou seja, eles pegam o que eles estão analisando e aí fazem a identificação do que é aquilo, ou da parte molecular, ou da parte iônica, da natureza em si do que está sendo analisado. Mas eles também fazem a análise química de forma quantitativa, o quanto eu tenho daquela substância naquilo que está sendo analisado. Então, toda essa análise química, ela serve para que eu consiga identificar a substância e, uma vez identificada, o quanto daquela substância existe ali. Se você for olhar o rótulo de qualquer coisa, de qualquer tipo de produto, sempre tem um número do lado. É importante que, além dele ser qualificado, eu saiba o quanto tem, principalmente quando a gente fala de produto da indústria farmacêutica, né? Então, a análise clássica, que é a análise inicial, que era a análise química dos tempos de trás, ela simplesmente separava analitos. E aí a gente tem aquelas fórmulas mais tradicionais, às vezes por destilação, às vezes separação de sólido, líquido, ou então de dois líquidos diferentes, de troca iônica. Então a gente ia fazendo uma separação de analitos em si. Só que aí vieram, a partir da Revolução Industrial, vieram os instrumentos. E isso para nós foi muito bom, porque óbvio, a análise instrumental começa por instrumentos, mas é muito importante a pessoa que esteja manipulando aquilo tudo conheça de todas as formas, tanto as características como o funcionamento, porque são diversas técnicas, né? Muitas vezes acontece a separação da matriz analítica, ou seja, de um conjunto do analito em si, e depois que ele é separado é que eu consigo quantificá-lo, e tudo isso é feito de uma forma só. Então as duas técnicas acontecem em um único local, de uma única forma. E para eu ter certeza que está sendo feito da forma mais adequada, eu preciso conhecer bem todas as técnicas. E a gente vai estudar também todas as técnicas, ou seja, quais são as técnicas de ensaios químicos que são utilizados na indústria. Outra coisa também que é muito importante é que quando eu trabalho com maquinário, quando eu trabalho com a parte da engenharia mesmo, biomédica, eu consigo trabalhar com pequenas doses, pequenas substâncias, que muito provavelmente manualmente ficaria inviável, porque soluções muito pequenas, feitas de forma manual, fica muito fácil eu errar. A chance de erro das análises é muito grande. E aí, utilizando pouca amostra, ou seja, pouca quantidade do teste, do ensaio que eu estou querendo promover, eu estou usando pouco o quê? Reagente. O que isso é bom para mim, como uma pessoa que está preocupada com a indústria? Isso é excelente, primeiro porque com pouco eu consigo usar, repetir diante da necessidade, então eu me proporciona repetições e diminui muito o meu custo, que é super importante para a área industrial. Agora, é importante saber que são diversas técnicas? Sim, são diversas técnicas, mas para que tantas técnicas? Porque cada uma delas tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, dependendo da análise que eu escolher trabalhar, alguma técnica é mais importante ou tem mais vantagem ou menos vantagem, depende do que é que eu vou estar querendo fazer. E o avanço tecnológico? O avanço tecnológico, além de me facilitar, me deixar mais preciso cada um dos testes que eu estou fazendo, o que eu chamo de precisão. Talvez aqui nesse momento seja importante colocar duas características muito importantes. Existem testes que têm maior exatidão
existem testes que têm maior precisão. O que significa eu falar que o teste ele é exato? Significa que ele vai chegar, ele vai ter um grau de proximidade, quando você fizer o teste, ele vai ter um grau de proximidade muito alto com a realidade. Então, eu vou dosar num líquido quanto eu tenho de cálcio. A hora que eu fizer essa dosagem, vai ser muito próximo da realidade. Isso significa que é um teste exato, né? Então, ele tem essa distância com a realidade muito tênue. Então, isso é um teste exato. O que é um teste preciso? Significa que todas as vezes que ele for repetido, pouco vai variar. Pequeno vai ser o desvio padrão entre todas as análises. O fato é que se a gente for analisar a mesma substância diversas vezes seguidas, dificilmente ela dê exatamente a mesma coisa, porque estamos em momentos diferentes, né? Mas quanto mais próximos eles tiverem esses resultados, mais preciso esse teste. E aí vem a diferença de exatidão e de precisão, que é bem importante para a gente também que trabalha com a área da saúde. Então, o avanço tecnológico, ele foi nos propiciando tudo isso, né? Ele foi nos propiciando melhor exatidão, melhor precisão, aparelhos cada vez mais robustos, mas com menor tamanho, fazendo diversas atividades numa única máquina. Então, o avanço tecnológico tem ajudado muito a indústria, né? E aonde é que eu vou aplicar isso? Óbvio que no controle de qualidade de todos os produtos em que eu estiver fabricando, nas nossas análises ambientais que a própria empresa vai utilizar. Então, eu preciso de análise ambiental, análise de poluentes, então a gente consegue utilizar esses equipamentos e também para desenvolver novos produtos. Todas as vezes que eu estiver querendo desenvolver um novo produto, eu vou precisar das máquinas para fazer todos os testes clínicos. Vamos falar agora, então, das técnicas que utilizamos para análise química instrumental. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de técnicas. Nós temos a cromatografia. A cromatografia, ela está relacionada com a separação de misturas. A gente vai ter ainda uma unidade específica sobre cromatografia em que a gente vai ver todas as fases direitinho, mas contém-se basicamente de 2 fases, numa técnica que tem 2 fases, que é uma fase estacionária e uma fase móvel, e conforme vai passando pelo instrumento, a gente vai conseguindo separar o que está sendo analisado nessas 2 fases, e dessa forma fica muito fácil da gente conseguir qualificar e quantificar cada uma dessas fases. Outro tipo de técnica são as técnicas eletroquímicas, né? E essas técnicas, elas estão relacionadas basicamente com propriedades elétricas né? Pode ser uma ou a outra, ou até mesmo as 2, com técnicas elétricas, propriedades elétricas e químicas de todas as substâncias. E espectroscopia. Os espectrofotômetros, eles estão relacionados com propriedades ópticas e também vamos estar falando cada uma deles, né? Então, o que é mais vantajoso? Basta que você saiba qual é a natureza do que vai estar sendo analisado para ver o que é mais vantajoso, porque para cada tipo de material, uma dessas técnicas tem mais vantagem, assim como uma dessas técnicas também tem a maior desvantagem. E aí é a hora de saber todas as características para a gente conseguir fazer a análise da forma adequada. Resolveu qual é a técnica que você vai trabalhar? Que ótimo! Vamos então extrair o analito. Voltando a falar, o que é analito? Analito é a substância que eu estou querendo dosar, que eu estou querendo qualificar, ou seja, é o ensaio, ou seja, é o teste que eu estou fazendo em si. Então, antes da técnica, eu preciso separar do material que eu estou fazendo o quê? O analito, por exemplo, se eu preciso trabalhar com algum fitoterápico, eu preciso extrair de alguma planta uma substância. De que forma que eu vou fazer? Extraindo essa substância da planta. Isso é a extração de um analito, né? Então, isso acontece bastante e eu estou usando o fitoterápico porque é uma coisa bem fácil da gente entender a parte de extração.
Volto a falar que para fazer extração são diversas técnicas, né? E a gente pode aplicar qualquer uma delas, tá? Desde a destilação até a condensação. Então a gente vai fazendo muitas vezes maceração na fitoterapia e aí fazer a extração do produto ativo, do princípio ativo, ou seja, do analito através, né, das técnicas antes de chegar na técnica instrumental. Para chegar na técnica instrumental, é muito importante que eu respeite essa sequência de eventos, para que eu não tenha nenhum problema com a qualidade do meu produto final. Então, primeiro, toda vez que eu for pegar um material para trabalhar, eu preciso fazer um teste nele. Ótimo, a gente viu que faz o teste aonde? Um teste de qualidade, mas o que é importante? A amostra, ou seja, que seja uma amostra representativa da totalidade. Então, eu não vou pegar qualquer tipo de amostra, eu preciso selecionar a amostra para que eu consiga minimizar todos os tipos de erro. Então, eu preciso evitar que o erro aconteça. Lembre-se lá dos japoneses, vamos prevenir as perdas, prevenir os riscos. Então, a gente já começa onde? Na escolha da amostra, na escolha da amostragem. Escolhi o que é melhor para eu trabalhar com aquele material, o que é mais fácil para mim, o que vai ser menos difícil, né, de acontecer desperdício. Então, eu preciso muitas vezes o quê? Preparar esse material, ou seja, deixá-lo da forma mais adequada para que eu consiga fazer as análises. Como assim deixar da fase mais adequada? Eu não falei que cada uma das técnicas tem propriedades distintas? Então, qual é a melhor forma para eu utilizar essa substância na técnica que foi a escolhida, né? Que eu vou estar aplicando. Então, é nesse momento que entra a preparação, tá? A preparação física mesmo, deixá-la da melhor forma possível para poder ser utilizada. E aí, conseguir prepará-la, que ótimo. Vamos fazer o quê? A separação. Aí é aquele momento das técnicas em que eu separo o analito da minha matriz analítica. Então, eu tenho um conjunto, né? Eu tenho uma substância e eu preciso separar um único analito. Então, aqui eu vou fazer a técnica da separação. Logo a partir deste momento da técnica da separação, eu consegui separar o princípio, que é o que me interessa, o analito, que é o que me interessa, eu vou precisar detectá-lo. E aí são diversas formas. É muito engraçado. Algumas formas estão relacionadas pura e simplesmente com a separação, e aí fica fácil quantificar, né? Separou, quantificou, já está feito. Outras são propriedades elétricas, então às vezes por passar por um orifício em que eu tenho uma corrente elétrica, o simples passagem de uma estrutura promove um pulso, e aí ali fica fácil de eu saber e quantificar qual é, né, o que eu estou querendo. Então, às vezes, a propriedade elétrica e a ótica, muitas vezes eu tenho simplesmente um canhão de luz, um feixe de luz que vai bater na solução em que eu estou trabalhando, né, numa solução de soluto, solvente, e aí eu consigo ver a quantidade de luz que é absorvida pelaquela solução ou a quantidade de luz que ainda se transmite, ou seja, por simples propriedades óticas, eu consigo detectar o que eu estou querendo. Então, dependendo de qual for a técnica escolhida, eu tenho uma técnica de detecção. E lembre-se bem que ainda assim depende do produto que estamos falando, é o momento da escolha da técnica adequada. Tudo isso para quê? Toda essa preocupação toda para quê? Para chegar num resultado analítico, ou seja, para chegar num resultado que seja correto do meu analito, ou seja, o resultado em que eu busco do que eu estou procurando, da quantidade e da qualidade que eu estou procurando. Então, é importante que seja feita a amostragem da forma mais adequada, ou seja, a seleção da amostra, e isso a gente vai vendo com o decorrer das unidades que existem normas que estão relacionadas com a Anvisa, com as RDCs, né?
ou até mesmo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existem essas amostragens, elas são regidas pela lei. Então, eu não pego da forma que eu achar, essa é mais bonitinha, essa é mais clarinha, eu gosto mais dessa cor, não. Existem normas que devem ser seguidas. A partir do momento que eu conseguir separar a amostra, eu a preparo. Também seguindo técnicas, quais técnicas que vão estar descritas nos procedimentos operacionais padrões, né? Nos procedimentos que foram, nos documentos que foram elaborados pelo controle de qualidade. E aí eu uso técnicas de separação que também vão estar descritas e perfeitamente padronizadas, para depois eu usar na técnica, que também tem equipamentos com todo o controle de processo e super validados e aprovados para que eles façam a detecção e cheguem a um resultado analítico confiável e que faça jus a todo o trabalho de qualidade que foi feito da nossa escolha da técnica. Então, hoje a gente fica por aqui e a próxima aula a gente continua falando das técnicas instrumentais.